Olá, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Povo querido, povo amado, povo abençoado pelo Papai do céu, por esse Deus de poder, de bondade, de amor e misericórdia sem fim. Meus queridos irmãos, eu desejo que a paz, que a alegria, que o amor, que a santidade de Jesus, o nosso Salvador, revista todos os vossos corações e que o esplendor da glória de Deus acompanhe vocês em todos os espaços, em cada amanhecer de um novo dia. Seja vocês guiados pela luz do amor, pela luz do esplendor, pela luz do Espírito Santo de nosso Senhor. Amados irmãos, hoje a palavra de Deus vai falar sobre um grande milagre. Um milagre extraordinário, um milagre sobrenatural. Algo que aconteceu pela mão de Deus, pelo poder de Deus, pela vontade de Deus, na vida de um grande servo, o servo do Senhor Deus, Pedro, que estava passando por uma situação muito difícil, estava prestes a ser condenado à morte e foi resgatado pelo anjo de Deus. Falar em anjo, você também tem um anjo. Eu tenho anjo, todos nós temos o nosso anjo que nos protege, que nos orienta, que nos guia, que nos indica sempre aquilo que nós devemos fazer à vontade de Deus. Eu quero que você, com toda a atenção, procure tomar conhecimento, procure acolher esta palavra em seu coração, para que você entenda que o Deus que realizou esse milagre na vida de Pedro é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. É o Deus de toda a eternidade. É um Deus que nunca mudou a sua história, o seu amor, o seu desejo pela a santidade do seu povo. É um Deus que de tanto amar você e amar a toda a nação, fez com que o seu Filho Jesus viesse ao mundo para pagar as nossas culpas, para pagar os nossos pecados, nossa dívida e nos reconciliar com Ele. É um Deus que fez Jesus Cristo abrir as portas do céu para que você hoje tenha livre acesso. Eu e você e todos que crerem em Cristo Jesus jamais se perderão, mas terão a vida eterna. Mas é preciso crer de verdade, crer no coração, crer em boas ações, crer amando ao seu próximo, crer colocando Jesus, o Deus Altíssimo, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa na nossa vida. Portanto, vamos nos beneficiar, vamos aceitar essa palavra, vamos colocar a palavra de Deus em prática, vamos com muita atenção. Eu convido você a ouvir esta palavra de Deus, que vai falar sobre a igreja unida na fé, a igreja que faz acontecer, mover os céus quando se une à igreja em oração. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1, que vai nos dizer assim: nesses tempos, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era os dias da festa dos pães sem fermentos. Herodes o prendeu e o lançou na prisão, encarregado para guardá-lo 16 soldados e
divididos em 4 grupos. A intenção de Herodes era apresentar Pedro ao povo logo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era vigiado na prisão, a igreja orava intensamente a Deus em favor dele. A igreja orava intensamente em favor dele. Estava próximo o momento de Herodes apresentar Pedro ao povo. Nesta mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, estava preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam diante da porta. Eis que apareceu o anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela. O anjo tocou no lado de Pedro e acordou, dizendo: levanta-se depressa, e as correntes caíram das mãos dele. O anjo lhes disse: aperta o cinto, calça as sandálias. Ele assim o fez, e o anjo continuou, vista o manto e siga-me. Ele saiu e o seguia sem saber se era real o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava estar tendo uma visão. Passaram então pela primeira e segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo para ele sair. Seguia por uma rua. De repente o anjo desapareceu. Então Pedro voltou a si e disse: agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o povo judeus que queria me fazer o mal. E tendo compreendido, foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Aí muitos estavam reunidos em oração. Bateu a porta de entrada e uma empregada chamada Rude foi abrir. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que nem sequer abriu a porta. Em vez disso, entrou correndo para contar que Pedro estava aí, diante da porta. Eles disseram: você ficou louca, mas ela insistia que era verdade. Então disseram: deve ser o anjo dele. E Pedro continuou batendo. Quando finalmente abriram e o viram, ficaram espantados, fazendo com a mão sinal para que ficassem calados. Pedro lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse ainda: não conte isto a ninguém. E os irmãos, saindo daí, seguiu para outro lugar. Palavra do Senhor. Meus amados, que coisa grandiosa. Amados irmãos, perceba como o anjo do Senhor, como Deus, ele age com a sua bondade na hora exata. Mas é necessário que haja a unidade do povo nesta comunhão com o Pai por meio da oração. Quando a oração, quando a igreja, a comunidade, quando as pessoas se unem em oração, aquilo que é impossível para o homem acontece. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro, que estava próximo a ser entregue, estava próximo à sua morte. E na hora exata, Deus
ouviu a oração desse povo, ouviu a oração da comunidade, da igreja, da família. Como é tão extremamente importante a família, meus amados irmãos, unir-se em oração. Como é tão importante a família estar unida, como igreja viva, como igreja atuante, como igreja que ali celebra o amor de Deus, como igreja que intercede pelos filhos de Deus, como igreja que louva, que bendiz o nome de Deus. Pode ter certeza, queridos irmãos, que tudo acontece segundo o projeto de Deus, que é o melhor, mas na realidade está acontecendo o contrário. Até parece que o mal está prevalecendo, está vencendo, porque as pessoas não acreditam, porque as pessoas não têm fé, porque muitos se reúnem não com o propósito de agradar a Deus, mas de agradar a si próprio. Mas Deus é um Deus que não muda, que não tem um olhar indiferente com ninguém. Deus é um Deus que ama eternamente, que quer que você e eu se converta, que entramos no processo de conversão por meio da palavra, por meio da oração, por meio dos seus mandamentos, para que haja justamente essa ação poderosa de Deus, para que na hora exata, na hora que mais você, na hora que mais eu precisar, nas horas de aflições, nas horas mais terríveis, vamos dizer assim, da grande provação, que você, que eu tenha que passar, porque realmente nós vamos ter que passar por esses grandes, como diz o apóstolo Pedro, assim, Paulo, melhor dizendo, assim como a prata e o ouro tem que passar pelo fogo, assim também nós temos que passar pelas provações. E é necessário nós estarmos com a nossa fé cada vez mais viva, para que a gente possa vencer, para que o Senhor mande o seu anjo, para que o nosso anjo da guarda venha em nosso auxílio, para que o anjo da guarda, o anjo de Deus, o anjo defensor da nossa vida, venha nos auxiliar nesses momentos de tribulações, nos momentos em que a cruz mais pesar. Ai daqueles que não buscam o Senhor, que não acreditam, que estão vivendo numa vida morta para Deus, que vem o tempo da aflição, assim como Pedro estava passando por um momento ali na sua vida de extrema preocupação pela família e por todos, porque ele próprio estava certamente ali com muito medo, com muita insegurança, mesmo confiando em Deus. Mas algo aconteceu de grandioso. A mão de Deus, a mão poderosa do Senhor Deus, resgatou Pedro de forma extraordinária, portões se abrindo, a grande segurança que estava em volta de Pedro ali foi como que nada. Tudo foi devastado, tudo foi retirado do seu caminho, assim também será retirado do nosso caminho. As correntes serão quebradas, as portas serão abertas, tudo será retirado em nome de Jesus Cristo, pela fé, pela oração, pela união da nossa comunidade, da nossa igreja. Então que essa palavra ela possa unir, ela possa realmente fazer com que eu e você deseje estar nessa sintonia, nessa unidade, nessa comunhão com Deus eterno. Queridos irmãos, louvado seja o nome santo de Deus. A Ele pertence o louvor, a glória e a adoração por toda a eternidade. Que você tenha uma semana repleta de muitas bênçãos, de muitas graças, de muito desejo de ser santo, pois sem a santidade, nem eu, nem você, ninguém verá a Deus. É preciso buscar essa santidade com muito entusiasmo, com muita certeza, com muita perseverança, dia após dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.